Só que eu renasci uma pessoa completamente diferente, só que com as mesmas memórias. Mostrando que energia é só uma questão de escolha. É o que a vida nos apresenta, porque as coisas não acontecem por acaso. Essa mulher consegue contagiar ambientes com personalidade e vida. A doença existe. Acidentes acontecem. O que você pode fazer com isso? O que você vai fazer a partir de agora? E no All In de hoje, Marianjo Rosa abre sobre sua trajetória, tendo a maior comunidade de pacientes com câncer do Brasil. Vai com medo mesmo. Porque eu escuto muito, eu não vou porque eu tenho medo. Eu também tenho medo, eu acho que todo mundo tem medo. O tema, vida. Porque entre todas as opções que você pode ter, essa é a sua melhor decisão. Só há duas formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem. E a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. Hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial que cabe neste lugar de fala que eu queria trazer tem tempos aqui pro All In. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é vida. Gente, vocês têm noção do que é conversar sobre vida? Quando eu esbarrei com essa mulher, foi incrível a nossa conexão e eu tive a oportunidade de conseguir uma agenda com ela diretamente de Santos. Então, Mari, seja muito bem-vinda. Ai, que lindo! Eu tô muito feliz, Mari, muito feliz. Gente, eu falei pra minha assistente, você vai conhecer uma mulher que ela é tão linda, ela é empoderada. Falei assim, é assim que eu te apresentei. Ai, graças a Mari, Deus. obrigada, tô muito feliz, muito aberta pra gente conversar sobre tudo. Que bom, eu já tô, assim, só pra galera entender como a gente se conheceu, e eu tava falando aqui pra Mari, agora há pouco, 2 minutos atrás nos bastidores, que quando eu te esbarrei, foi bizarro, gente, foi quando eu esbarrei a Mari, ela passou por um acaso aleatória no nosso evento que acontece no Italy, ela tava indo pra outro evento. Só que quando ela passou, eu falei agora, poucas pessoas me chamam a atenção, ainda mais mulheres. Porque a gente anda num mercado que é muito bonito, influenciador super montado. Tu mesma anda nesses ambientes que, assim, as pessoas são super produzidas e elas criam esse contexto. E muita gente perde o brilho. E eu percebi que tu tinha o teu brilho. Eu falei, caraca. E eu sou uma pessoa super difícil de acessar, energeticamente falando. E tu me acessou. E aí eu queria entender, pra galera que tá aqui ouvindo hoje, quem é a Mari hoje? Ai, Mari, essa conexão acho que foi de ambos os lados, né? Que a gente se conectou e parece que a gente já se conhece há muito tempo. Depois a gente fui no seu evento, parecia assim que já tava há anos, louco. Super íntimo. É o que a vida nos apresenta, porque as coisas não acontecem por acaso. Bom, quem é a Mari? Que difícil responder. Eu participo de muitas entrevistas, podcasts, e sempre nesse momento eu tento não levar apenas pelo que aconteceu comigo. Mas a Mari é uma menina sonhadora, que no auge da vida, eu achava que eu estava no auge da minha vida, quando eu estava com 35 anos, agora eu tô com 41. Gente, eu vou perguntar qual que é o segredo já. Ó, deixa eu falar que as toxinas, depois que eu fiquei careca, é mais difícil. Parece que dá uma iluminada. Eu não preciso de tanto, sabia? Gente, mas sim. segredinhos. Porque... Chocada. Chocada, amiga. E no auge da minha vida, eu tava com 35 anos, eu tava me sentindo, Mari, muito feliz. Muito feliz. Eu sou casada, né? Tô há mais de 20 anos com meu marido. Eu tenho 2 filhas que são a razão da minha vida. Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, por isso que eu falo que foi no auge da vida, porque eu já tinha as meninas e eu tava numa fase muito boa. Eu tenho uma mãe e um pai que são tudo pra mim. Sou fisioterapeuta especializada em câncer de mama. Gente. Tem esse detalhe. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre câncer de mama. Então, sempre gostei de estudar sobre isso. Mas a Mari é essa menina sonhadora, essa menina que... eu nasci em Santos, morei aqui em São Paulo, na época que eu trabalhei, que eu fiz pós aqui. E, como eu estava falando, com 35 anos, eu sentei na beira da cama, assim, com meu marido. Eu falei para ele, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz. E como esse podcast é para falar de vida...
de experiência, dessa troca. É curioso, Mari, porque óbvio que eu não queria ir embora naquela época. Mas sabe quando você faz uma reflexão da sua vida e você pensa, eu cheguei no auge realmente, todos os meus, tudo, eu alcancei. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso, Que o que loucura. tem mais? Oiê, eu sei que esse episódio tá bom demais e por isso a sua opinião importa. Então comenta aqui embaixo temas que você gostaria de assistir no All In e já se inscreve no canal. A gente sabe que 8 em cada 10 pessoas assistem, mas não interagem. E por isso, você pode fazer o diferencial. Já se inscreve no canal e bora pro episódio. Que loucura, mas pensando em por que tem mais, eu vejo que é raro tu chegar com 35 anos nesse auge da vida e a gente não vê isso acontecendo hoje com mulheres mais velhas e de 35 anos que estão frustradas com a vida. Seja por profissional, seja por amoroso, relacionamentos. As mulheres, elas estão mais frustradas com a vida porque elas têm essa cobrança muito maior. Tu sempre se sentiu privilegiado nesse lugar ou foi uma consciência que tu foi tomando? Porque é louco pensar que, caraca, eu sou feliz mesmo. Eu sou muito feliz. E você sabe que eu me sentia privilegiada e eu tinha até uma trava para falar sobre isso. Porque eu pensava assim, quando eu conversava com Deus, nossa, eu nunca passei por nada, nenhum sofrimento. Minha vida sempre foi muito boa. Muito. Sabe quando você fala, nossa... O que é muito boa? Tudo, assim. Tudo tu Minha tinha... família, muito boa. Acesso, a gente sempre teve. Muito bons acessos. Eu não consigo... Sabe quando eu escutava as pessoas falarem... poxa, tive um sofrimento. Ah, Mari, você já teve, com certeza. Eu ficava pensando... Não. Mas era a tua forma de ver a vida? Ou simplesmente não tinham problemas que tu achava tão pesados a ponto de te abalar? Porque assim, altos e baixos a gente sempre passa em vários momentos. 20 anos casada, altos e baixos a gente passa em vários momentos. Filhos, altos e baixos a gente passa em vários momentos. Então será que não era a tua forma de olhar para o mundo? Nossa, excelente. Excelente pergunta, Mari. Que colocação, que reflexão. Porque eu penso que sim, mas eu nunca tive um problema. Quando as pessoas falam, problemas, às vezes tem problema com a mãe, com o pai, problema de relacionamento, né? Com relacionamento, com os filhos. Eu nunca tive esse problema. Sempre foi muito mais fácil para mim. Então, tem um lado que é fato, que eu tenho esse lado mais positivo, mais adaptável, mas tem um lado que eu tive sempre tudo muito fácil na minha vida. Então, quando... Eu lembro dessa conversa que eu tive com Deus, que eu tinha frequentemente, eu pensava assim, nossa, é muito fácil, assim, é muito bom. É muito bom. Tanto que quando eu tive essa conversa com meu marido, que eu falei pra ele virou pra mim e falou, Mari, eu acho que poucas pessoas sentem essa plenitude. Mas Exato. você é muito jovem. E eu lembro dele falar assim, Mari, você tem que ter um propósito. E eu fiquei, mas... Vejo um propósito. Nessa época tu não sentia um propósito? Tu tava trabalhando feliz da vida, Muito. isso aí, filhos feliz da vida, marido feliz da vida, acabou minha vida. É isso. Então, ao mesmo tempo, não é que eu queria ir embora, mas ao mesmo tempo eu falava assim, é isso. Então, vou manter isso para sempre. Até meio sem. Então, assim, vou viajar, vou aproveitar. Uma semana depois dessa conversa. Uma semana. Então, me marcou muito. A gente foi viajar, a gente ficaria 10 dias viajando, eu, meu marido e as minhas filhas. No primeiro dia, Mari, da viagem, eu fiz o autoconhecimento das mamas. Então, você me dá licença só para falar da importância que é o autoconhecimento das mamas, que é o famoso autoexame, que é a mulher olhar no espelho e se tocar, se olhar. Então, o autoconhecimento, a gente fala... É até melhor do que autoexame, porque autoexame ele não é um exame. Uhum. Então, a gente precisa mudar essa nomenclatura para autoconhecimento. É a mulher se olhar no espelho, ela vê a pele dela, e não só a mama, né? Eu tô falando da mama, mas a importância que é você conhecer o seu corpo. E eu fazia esse autoconhecimento todo mês. Eu conhecia muito bem meu corpo. Eu acho que, como físio, né, especializada no assunto, eu acho que tinha também essa conexão. Como bailarina, porque eu dancei minha vida inteira, eu acho que essa consciência corporal de conhecer o corpo também fez muito sentido.
E nesse dia, eu toquei bem próximo, assim, do complexo areopapilar, que é bem no mamilo, e eu senti um nódulozinho. Parecia um ninho de areia. E é importante falar que a maioria dos nódulos palpáveis, eles não são tumores malignos, mas precisa sempre, né, ver, precisa ir ao médico, fazer os exames. Na hora que eu toquei, Mari, eu olhei pro meu marido e falei, eu acho que eu tô com câncer. Imagina ele, no primeiro dia da... Essa mulher tá meio louca. Não, e eu sou mais intensa. Eu sou Gente, intensa. Ao mesmo tempo que eu sou tranquila, eu sou muito intensa. E aí ele me olhou e falou, Mari, calma, né? Você é muito jovem, você faz atividade física. E aí... recebeu uma dessa assim, tipo, do nada. Vamos curtir, né, as férias? E Mari, se eu te falar que eu fiquei os 10 dias pensando, e eu lembro dos detalhes na viagem, porque eu olhava para minhas filhas, eu lembro a gente no bar, assim, curtindo, e eu ficava, e se eu tiver com câncer? E aí olha como a nossa mente é. Mas da onde tu tirou câncer? Tinha histórico familiar, do nada? Então, da onde veio isso então, na não. tua cabeça? Até então não, mas eu já trabalhava com isso, né, Mari? Sim. Então, assim, Então, já tinha um nível de o câncer consciência. de mama para mim era meu dia a dia. Então, na hora eu falei, pô, nódulo, eu posso estar com câncer. Eu acho que na época tinha 1 ou 2 pessoas na minha família. Hoje eu sou a 5ª, tá? Com câncer de mama jovem na minha família. Então, a nossa genética, ela é bem forte. O que é câncer de mama jovem, para as pessoas entenderem? Jovem, qual que é a idade? Abaixo de 40 anos. Tá. De 40 anos, eu tava com 35. Considerável jovem. É jovem. E eu fiquei esses 10 dias, enfim. Liguei pra minha médica, ela falou, Mari, calma, minha ginecologista na época. Falou, quando você chegar, você faz todos os exames. E assim foi feito. Assim que eu cheguei, eu fiz os exames. E aí, Mari, até pra gente, né, iniciar o nosso papo profundo, o dia que eu descobri mesmo que eu tava com uma suspeita, e a suspeita era bem grande, eu falo que a sensação que eu tive é que eu morri. Eu morri. Naquele dia. Eu ia perguntar qual é o sentimento de receber uma notícia de que na tua cabeça talvez seja uma possibilidade, mas ela foi uma confirmação. Foi. Eu tava sozinha e era uma quinta-feira, eu tava em Santos, e era um dia muito lindo, muito lindo. E eu tava sozinha porque eu faço tudo sozinha, eu me viro. Às vezes até prefiro, sabe? E assim que eu recebi a notícia que provavelmente era câncer, eu parei na praia e eu fiquei lá um tempão. E aí é aquele questionamento, né? Meu Deus, eu não posso. E aí vinha o papo com meu marido na cabeça de... Caramba, que coincidência. Eu falar que eu tava no auge e que já tava... Era isso. Exato. E aí eu ficava na minha cabeça, não, mas peraí lá, eu preciso viver, minhas filhas querem, elas precisam de mim, na verdade eu preciso delas, né? Exato. Porque é isso. Eu preciso delas. Eu preciso delas. E foi muito difícil, Mari. Então eu sinto realmente que eu morri naquele dia, que era uma quinta-feira, só que eu renasci uma pessoa completamente diferente, só que com as mesmas memórias. E aí começa todo o desafio do que é uma jornada de uma paciente. Mas quando tu recebe essa notícia, para as pessoas entenderem, porque nem eu consigo entender, e eu falo que é muito difícil de imaginar, porque é como chegar na beira do precipício para, tipo, agora eu vou ter que mudar. Tu receber essa notícia, qual que é o sentimento de... A partir daqui, o que eu faço com tudo isso? Tipo, é uma doença que não é tua, é do teu ciclo. A comunicação, a forma como tu vai lidar, o ensinamento com teus filhos, como é que tu vai passar, os próximos passos que tu não sabe quais vão ser exatamente, mas que tu tem que tentar prever para antecipar as pessoas ao teu redor. Então, assim, como que tu lidou com esse processo de primeira comunicação? Como é que eu falo? Qual foi a primeira pessoa que tu comunicou? E como? Uau. Sentimento, primeiro. O sentimento que é descobrir um diagnóstico desse, pensa você agora. Você toda linda, super saudável, faz atividade física, se cuida, que era o meu caso. Exato. E você recebe um diagnóstico nesse momento. Mari, a sensação é que você entra num quarto escuro. Um quarto que você nunca entrou. Completamente minado. Porque depende de onde você pisa, tudo pode acontecer.
E esse quarto, quando você entra, você não sabe quando vai sair. Você não sabe como vai sair. Você tá sozinha. Porque por mais que você tenha pessoas, famílias, pessoas que te amam ao seu redor, são pessoas que estão em outros quartos diferentes dos seus. Porque eles também estão num quarto completamente escuro. Então, esse sentimento de você se sentir sozinha, de você... É desesperador. Então, quando esse quarto ele começa a se iluminar, é quando eu falo que essa conexão com as Oncofriends, por isso que eu fiz a comunidade que eu vou falar, né? Que é quando uma Oncofriend abre uma janelinha e fala, vai por ali, não pisa aí. Vai pelo cantinho, vem por aqui. Essa conexão é muito forte. Muito mais do que o profissional. Porque o profissional, ele, né, não passou por isso, então é sempre... Vai te mostrar o caminho. Sim. Mas a profundidade, né, desse caminho, só as Oncofriends sabem. E mesmo sendo diferente, tá, Mário? Porque Exato, porque também a pessoa tá vivendo aquilo que tu tá sentindo na pele. É diferente de eu só te falar o que é uma dor e tu passar por ela. E aí, quando tu recebeu esse diagnóstico e tudo mais, eu gosto de perguntar porque, assim, tu já tinha o caminho, basicamente. Porque informação como profissional, mas tu já tinha a porta de vou procurar ajuda. Vou procurar um grupo de apoio. Eu imagino que tu já tinha isso claro na tua cabeça ou não. Não. Por quê? Primeiro que de profissional a paciente são mundos diferentes. Muito diferentes, Mari. É muito louco isso, porque tem um lado bom de ter passado por isso, né? Tudo tem um lado bom. Porque eu consegui entender que... Eu falava, nossa, é assim que sente. Então, até na época que eu atendia como físio, o meu protocolo mudou completamente. Uhum. Várias coisas. Então, quando eu palestro, eu falo muito sobre isso, né? De profissional a paciente, que os caminhos, eles mudaram. Então, por exemplo, eu não queria mostrar vulnerabilidade para as minhas pacientes. Então, eu não queria falar com elas sobre o que eu estava passando. Por quê? Porque tu tinha medo de mostrar a vulnerabilidade? Entendi. Tava desesperada. Então, Mari, a gente nunca se prepara para uma notícia dessa. Nunca. Não dá. Eu não consigo nem imaginar. Agora, se eu receber essa notícia agora, desaba. Foi o meu caso. E eu sempre fui muito forte, assim. Mas eu aprendi a ser prática. É isso, tem que resolver. Só que na hora, naquele momento, imagina, é desesperador. E o que conecta com as Oncofriends é essa proximidade da finitude. Mesmo sem estar próximo. Isso conecta demais. Até outras pessoas que passam realmente por isso... Nossa, a finitude, Mari, fica aqui, ó. Aqui. Eu acho muito louco. Às vezes eu acho que o que eu passei, o que eu passo, a minha vida agora, às vezes me dá uns despertar, parece que eu não estou nesse plano. De tanta coisa que eu passei, eu falo, será que eu passei por isso mesmo? Sabe? Imagino. É muito estranho. Só que essa proximidade, essa finitude aqui e eu aqui, as Oncofriends ficam aqui, ó, tudo uma ao lado da outra. E a gente tá aqui, ó. E esse caminho aqui, que é curto, ele faz a nossa perspectiva mudar completamente. Então, é comum você escutar as pessoas, Oncofriends falarem assim, nossa, hoje eu vivo de uma forma diferente, eu dou mais valor, eu presto mais atenção na vida. O sentimento fica muito mais apurado para querer viver o dia. Muito mais. Você sabe que outro dia até... Eu falei assim pro meu marido, nossa, tô exausta. E aí eu converso muito com ele, né? Eu falo que ele é meu terapeuta full time. Gente, esse marido. Terapeuta full time. Eu já elogiei ele demais, mas assim, a gente vê quando o homem é homem, quando tu me conta umas histórias assim, eu falo, caraca, assim. Mas esse momento que tu desabou, como que tu conseguiu racionalizar pra sair desse lugar obscuro? Porque tu tava no teu quarto minado e tu precisou ligar a luz. Nesse primeiro momento que tu liga a luz, é tipo, agora eu vou ter que limpar e vou ter que começar, cara. Eu tenho uma vida aqui pra resolver, se permitir, e é o momento entre. Tu precisa ser forte o suficiente pra suportar, entregar essa notícia pra todo mundo que tá ao teu redor, mas tu que tá sentindo porque tu tá vivendo aquilo. Então, como que tu administra essa força e fraqueza? Mari,
Primeiro que quando eu recebi o diagnóstico, até você perguntou quem foi a primeira pessoa que eu falei aquela hora. Eu fui pra casa dos meus pais e eu só chorava. Chegou chorando? Já cheguei chorando. Tá. Só que eles não estavam, eles saíram com as minhas filhas. E quando eles chegaram, eu tava no sofá. E aí, por isso que eu falo que a gente não se prepara. Assim que eles entraram, eu olhei, eu não consegui nem falar. Chorando. E eu lembro que meus pais olharam e falaram, né? Eles não falaram nada. Né? Perceberam. Sabiam. Só me abraçaram. Porque essa hora não tem nem o que falar, né? Então, minhas filhas foram os primeiros. E o meu marido, logo depois, eu liguei pra ele e falei... realmente, eu acho que eu tô. E aí ai, meu Deus, e agora? Ele, Mari... É isso. Volta. Ele volta? Ele volta? Falou pra mim. Ele falou, volta. Volta. Pleno. Porque eu era, e eu falo que eu era mesmo, tá? Então é até bacana pra quem tá escutando. Eu era muito emocional. Muito emocional. O que é ser muito emocional? Muito dramática. Assim, qualquer coisa. Então, assim, quando eu recebi diagnóstico, meu Deus, meu mundo caiu e eu... É isso, vou morrer, sabe assim? Eu era muito assim. E o meu marido, ele é muito racional. Muito racional. Até demais. Então, a gente tem esse equilíbrio. E, no meio disso, a gente gosta muito de estudar sobre filosofia, sobre estoicismo. Então, eu sempre li muito sobre estoicismo. Muito. Quando a gente traz um pouquinho estoicismo para o dia a dia, as coisas ficam mais fáceis, assim, é mais leve você entender racionalmente como as coisas funcionam. Então, eu vou dar um exemplo. A doença existe. Acidentes acontecem. O que você pode fazer com isso? O que você vai fazer a partir de agora? Então, lembra que ele falou, Mari, volta. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente puder fazer. Calma, vamos correr atrás, não adianta ficar chorando. Então, aí foi esse meu primeiro passo. Mas o meu despertar, respondendo a sua pergunta, quando foi que eu comecei a falar, nossa, agora eu preciso acordar mesmo e resolver isso da melhor forma possível, foi depois da cirurgia. Foi logo quando eu sonhei com o nome Anjo Rosa. Então, é até curioso porque... Assim que eu recebi o diagnóstico, eu tive a certeza que não foi por acaso. Eu tinha certeza. Exato. Na minha cabeça foi assim, por isso que eu gostava tanto de estudar sobre câncer de mama. Mas era muito, Mari. Muito, mãe, muito. Gente. Você fala, mas por quê? É. Não sei. Desde o primeiro ano da faculdade, eu tive um professor, que era ginecologista. E ele... Primeira aula, eu falei, nossa, meu TCC vai ser sobre isso. Então, já estava, eu senti, Era um chamado, ar. né? Hoje eu sinto que nada foi por acaso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa. E eu sonhei com esse nome. Logo depois da cirurgia, eu estava no hospital, eu acordei, eu falei, meu marido, dá uma olhada nesse domínio Anjo Rosa, vê se tem. Ele falou, Mari, não tem. Esse nome é seu. Ai, foi gente assim, do sério, céu. parece filme, né? Uhum. Porque o nome Anjo Rosa, óbvio que tem. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer alguma coisa com o Anjo Rosa. E o anjo, Mário, quando eu pensei, não é... Assim, as pessoas falam, você é um anjo. É que na minha vida são tantos anjos, mas tanto. Desde o início, desde a minha família, todo mundo que passa na minha vida... que eu pensei nisso, essa conexão, né? Eu falei, nossa, é Anjo Rosa, eu sonhei Anjo Rosa. Enfim. Depois da cirurgia, eu percebi que eu olhava ao meu redor, foi um despertar mesmo. Quanto mais eu ficava triste, mais a minha família ficava triste. Gente, que loucura, porque assim... Eu vejo o quanto tu consegue entender o poder que o teu ambiente consegue transformar, a tua capacidade de olhar a vida, e o quanto tu usa isso para se potencializar ainda mais nessa versão, para prosperar na vida dos outros também. E aí, quando tu fala muito da família, da forma como tu se conecta e o quanto eles foram bons para ti nesse ponto, como que tu olha para as pessoas que talvez não estão nesse lugar de ambiente? Porque, assim, a tua chave mental, pra mim, é o primeiro ponto pra começar a plantar uma semente do bem, de
contaminar os outros com coisas boas. Eu gosto muito de usar esse termo, porque quanto mais tu planta e vai sem olhar pro lado, quando tu passou ali foi basicamente isso. Eu falei assim, o que é isso? Pá, coisa boa. E energia é uma coisa que pouco se fala. Só que tu consegue fazer essa chave de tipo assim, vamos lá, é isso aqui. Existe dor, mas ela faz parte do processo. Então eu queria entender assim, como que tu racionaliza isso na tua cabeça? Tipo, como que tu vira essa sensação? Qual que é o primeiro passo? Porque é difícil para as pessoas olharem o caos e respirarem. Como que tu olha para isso? Muito difícil. É muito difícil. Eu falo isso porque todos os dias a gente se treina para ter esse olhar. Só que para mim, que vivo neste olhar também, às vezes eu tento traduzir e eu vejo que não é simples traduzir. Para quem tá cego. Não é mesmo? Que pergunta difícil. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas tu sabe que tu tem essa sensação e que tu tem essa virada? Porque é nítido. Nítido. Você sabe que eu não sei como, mas despertou algo em mim. Eu sempre gostei muito de pessoas. Então, eu tinha essa conexão. Por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu não era só uma fisioterapeuta. Eu tinha essa conexão de chegar ao paciente, de me conectar. Alguns pacientes eram mais até que muitos da minha família, sabe? Eu já tinha isso com as pessoas. Mas depois do diagnóstico, Mari, eu senti uma amorosidade muito forte. Muito forte. Então, você fala, ah, nossa, que lindo. Tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? Uma amorosidade que é muito intensa, eu vou falar sobre isso. Só que hoje eu sou muito impaciente. Então, isso é ruim. Sou impaciente. Tá. E eu não era tão impaciente. Mas então, é como explica. se o tempo... eu preciso... Vale muito pra te estar desperdiçando com coisas que não fazem sentido. É isso. E pessoas, né, estão envolvidas nisso. Exato. E aí é muito complicado. Porque lembra que eu falei que a sensação é que eu morri? Só que as pessoas, elas continuam as mesmas, das mesmas formas. E aí eu nasci uma pessoa diferente. E aí eu não me encaixo mais. E não é porque as pessoas são ruins, é porque na minha frequência não conecta mais. Entendo 100%. E aí é um desafio enorme. Então, levando para o lado da amorosidade, eu sinto que eu sei. É uma sensação. Primeiro que eu acho que a minha conexão com o mundo está só começando. Isso é muito estranho. É estranho, mas é bom, assim. Eu falo, Sim. Nossa, tá só começando. É como se eu soubesse que eu consigo ajudar muitas pessoas. Com comunicação, com essa amorosidade, com essa sementinha que a gente coloca, sabe? E aí o olhar pro outro muda. Então, vou dar um exemplo. Poxa, eu pego o táxi agora. Eu olho pro motorista de uma forma diferente. Totalmente. Eu tenho uma escuta ativa que eu acho que eu tinha, mas não da mesma forma. Então, a gente se cruzou aquele dia. O olhar que eu tenho para você, observar não só você, mas quem estava ao seu redor, é diferente. E outra coisa que eu acho que mudou e faz muito... Nossa, eu acho que isso eu acho sensacional. O julgamento, parece que tiraram o julgamento de mim, assim, esse De senso ti como pessoa ou das pessoas contigo? Das pessoas comigo. Eu não sinto julgamento. Eu não sei nem explicar. E eu acho que isso que faz parte dessa amorosidade. Eu não me importo. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Eu não sinto esse julgamento e eu também não me importo se julgarem. Então, a primeira pergunta, tu acha que essa parte dessa amorosidade tem total reflexo na cura de uma pessoa que está com câncer? Ah, eu acho. Porque eu vejo que o câncer ele é muito visto como morte, quando, na verdade, se tu ressignifica, meio que nasce uma energia em ti que te leva para outro lugar. Eu acho, Mari, que sim, mas eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque é fácil para mim. É fácil. É fácil quando você tem acesso, é fácil quando você tem uma família maravilhosa.
É fácil quando você tem tudo muito mais na mão do que a maioria, mais de 90% das pessoas. Sim. Então, o meu cuidado é até de romantizar uma coisa que não é nada romântico, sabe? Nada. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que sim, para mim é muito tranquilo, porque todo o meu caminho, toda a minha jornada foi com muita ajuda. Eu não sei se eu não tivesse metade da ajuda que eu tenho. Eu não sei se eu conseguiria ser o que eu sou, fazer o que eu faço. Sim. Eu não sei, Mari. E eu acho que até longe disso. Eu acho que é que para mim ambiente é total fator decisor de muita coisa. Porque eu sempre falo para as pessoas, por mais que tu seja bom tentando remar num ambiente ruim, para uma pessoa que é colocada num lugar onde tá todo mundo plantando para ela voar, é muito mais fácil crescer. Então, tu pode ser bom num ambiente ruim, mas quanto tempo tu dura? Até tu se corromper? Ou até tu pode conseguir, mas o teu potencial de bater numa resistência é totalmente outro, assim. E aí, para quem nunca viveu um processo de saúde, mas pra vida, tu acha que esse olhar que tu falou, que tu vive num outro mundo com essa galera aqui, que até tu é impaciente, tu acha que isso é treinável? Tu acha que a gente consegue, por exemplo, estar num outro lugar de fala e falar assim, eu vou me treinar pra talvez perceber o outro diferente? Que falta isso hoje em dia. Falta um pouco de tato das pessoas que estão vindo por falta de conexão com pessoas. Muito. Falta muito. Acho que sim. Acho que sim. Tem uma frase da professora Lucelena que ela fala que a vida é pedagógica. Tudo a gente aprende. Tudo a gente aprende. Então, eu penso que sim, até porque eu penso que a gente aprende, mas a gente precisa escolher o que a gente aprende. Então, vamos pensar em dois lados. Tem um lado que eu consigo ensinar uma forma mais leve de ver, né, os desafios da vida. E tem a forma das pessoas que estão ao meu redor, que não passaram por isso, aprenderem a lidar com esses pacientes, que é um furacão, maremoto, terremoto, eu falo isso. É exatamente essa sensação. Até eu faço uma analogia de... Pensa que a vida é um quebra-cabeça e nós somos uma peça de quebra-cabeça. E a gente está lá no joguinho, né? Encaixado naquela sociedade, naquela vida, naquela rotina. Só que a minha peça única, ela passou por terremoto, maremoto, furacão. Ela tá acabada, essa peça. E aí passa um tempo, ela seca, ok, só que a gente passa. O câncer passa, a doença passa. Existe o pós disso. Que é um desafio muito grande, Mari. Que é até mais difícil das pessoas falarem. Porque quando a gente está no auge da doença, é muita informação, é muito auxílio, muito cuidado. Tu tá vivendo ali cada dia um dia tentando resolver. Às vezes nem tem espaço mental para pensar no pós. Exatamente. E a família tá lá, os amigos normalmente estão lá. Só que isso passa. E aí essa peça de quebra-cabeça, ela vai voltar. Pro mesmo lugar, pra mesma rotina, pra onde ela tava vivendo aquele mesmo lugar. Pensa. Você consegue imaginar? Não encaixa. Então, eu acho que... Você vê como são duas vias, né? O paciente, ele precisa ser muito paciente e ter essa intenção de também dar informação com conhecimento, que é diferente, né? Informação a gente tem muito hoje, em qualquer lugar, qualquer coisa. E a família tem que estar disposta com intenção também de entender o paciente. Então, eu acho que a gente consegue conversar. Eu acho que... E é isso que eu faço, né, nas redes sociais, Mara. É isso que eu... Primeira porta, acho que é desmistificar o câncer com realidade, mostrando as minhas vulnerabilidades e meus privilégios. Porque é o que eu falei, são muitos. Sim. É muito mais fácil. Exato. Mas também... O que acontece? Eu recebo centenas de mensagens diariamente. É muita gente falando, Mari, obrigada, Mari. Ou até a careca, né? Hoje é por opção. As pessoas falam, obrigada, hoje você... Eu achei super que era por opção. Eu falei assim, essa mulher é tão estilosa que ela se segura no eu dela mesmo. Caraca! Não, porque é fácil ser loirinha, padrão, bonita, o corpo escultural da academia igual a 50 mil outras que são. Quando tu encontra alguém que é dona de si no sentido de
não é só visual, é energético. E tem muitas mulheres que vivem nesse lugar de bater todas essas metas da beleza e são podres por dentro. Ela é linda, maravilhosa, ela treina na melhor academia, com o melhor personal, na foto do espelho, com cabelo maravilhoso até aqui embaixo, mas destruída por dentro. Para essa mulher que é destruída por dentro, como é que ela começa a florescer dessa forma, com essa energia? Sabe o que eu acho que até você pode responder, sabe por quê? Você tem essa conexão de olhar, você olha no fundo dos meus olhos, sabe? É difícil hoje. Muita gente me fala isso. Você olha com muita intenção. Então, a minha pergunta, eu vou jogar para você, porque você é linda, você, né? Para quem não te conhece fisicamente, perfeita. Linda. Internamente, quem conhece sabe como você é. Como é você viver sabendo disso? Que a maioria das pessoas, das mulheres mesmo, a gente está brigando de mostrar uma beleza que muitas vezes é vazia. Você não percebe isso? E como é que você se conecta com a sua alma e consegue transbordar isso para outras mulheres, outras pessoas? O meu lugar de fala é porque eu já cheguei nesse lugar vazio e eu vi que não tinha nada. Uau. E quando eu cheguei nesse lugar, eu falei assim, mas é isso? É só ser um rosto bonito onde me falta alguma coisa para entregar, e aí eu vi que de tão vazio era, eu não me conectava com ninguém, mas que todo mundo achava o máximo ser aquela super mulher e tal. E aí eu desconstruí o ego, que eu acho que é o mais difícil para as pessoas. Então eu olhava muito para mim e não olhava para o outro. Então hoje, quando eu sento com alguém, eu tenho muito mais humanização de tipo, deixa eu te escutar porque tu tem alguma coisa para me ensinar, e eu me tiro do pedestal porque eu olho para a alma do outro. Quando eu te conheci, eu te vi, eu falei assim, caraca. Mas porque eu já estive nesse lugar de fala, e aí para mim foi fácil me reconstruir e falar assim, se não me acharem tudo isso, tá tudo bem. Se não me acharem gata maravilhosa, e eu lá quero ser também, para você pode não ser e tá tudo certo. Mas para mim mas eu alimento a minha autoestima todos os dias. Mas isso foi um despertar, ou foi um processo de autoconhecimento? Porque é legal para quem. É legal, né, tá porque as passando... pessoas olham pra uma mulher hoje, principalmente pra quem trabalha com beleza e é bonita e não sei o quê, e tal, e a maioria é vazia. Mas é vazia porque ela fica tentando segurar o fato de ser bonita e estar naquele lugar como a única coisa que ela tem. Para muitas mulheres que são bonitas, eu venho do mercado da moda e eu posso falar isso com todo o poder de fala. Para muitas mulheres que são bonitas, elas acham que aquele lugar é a única coisa que ela tem e ela tem que se sustentar. Só que fica impossível sustentar, às vezes, quando o próximo passo tu pensa que tu tem que tirar uma costela para ser a nova Gisele Bündchen ou para estar num outro tipo de trabalho, porque sempre vai existir alguém melhor que tu. Só que se tu não se suprir das suas coisas com outras qualidades, tu nunca se sente seguro o suficiente. E eu falo para as pessoas, a insegurança vem da falta de plano. Então, o que eu muito fiz, né? Eu falei assim, gente, para eu ter outros planos, que essa não seja a minha única ancoragem, pensa que a vida é como uma pizza, eu falo para as pessoas. Se a vida é como uma pizza, onde tu tem várias fatias que te preenchem da tua autoestima, tu tem a fatia do teu relacionamento, tu tem a fatia da autoestima, tu tem a fatia do teu corpo, tu tem a fatia do teu intelectual, do teu espiritual. Se eu tenho uma fatia muito grande da beleza, é fácil destruir. Eu posso dar um tropeço amanhã e ralar o rosto inteiro, quebrar um dente e acabou tudo. Então, eu comecei a alimentar outras fatias da minha pizza que me mostraram que essa não era tão importante quanto eu imaginava. E foi um processo, e eu falo para as pessoas, é um processo todos os dias. Só que para eu começar a olhar com outro peso, eu tive que ter outras caixas. Então, se tu não alimenta outras caixas da tua vida, como é que tu não quer dar valor para a única que tu tem? Perfeito. Entende? Não é só isso. Não é só isso. Só que, assim, eu tenho essa construção toda aqui. E eu vejo que essas pessoas acabam não buscando, não sei se por falta de informação, mas talvez por medo de mudar. Muito. De olhar. E aí, eu queria te mostrar um gráfico, não sei se tu já viu, um calendário, na verdade. Iago, tu tem um calendário aí? Sua vida em semanas, eu não sei se tu já viu isso. Eu acho isso aqui sensacional. Esse aqui, só te explicando o que acontece por aqui. Eu não vi em semanas, mas eu vi... eu vi esse, mas eu não... É assim? Sensacional. Mas o que eu gosto de mostrar para as pessoas? Basicamente, a gente tem 80 anos de vida.
E a gente passa grande parte estudando, trabalhando. Quem está assistindo a gente não vai conseguir olhar tão precisamente. Tem muito tempo em tela. Hoje a gente passa 9 horas numa tela e pouco para a vida. E aí, quando a gente começa a construir esse lugar de, caraca, se eu tenho só um pedacinho desse calendário todo de vida e eu sei que eu tenho 4.000 semanas de vida, como que eu olho para minha vida todos os dias? O aproveitar ao máximo, eu vejo que é muito entre saber equilibrar vícios e virtudes. Porque tem gente que vai, então eu vou beber todas hoje, então eu vou comer até amanhã, então eu vou não cuidar do meu corpo. Como é que tu olha pra tua vida assim? Nossa. Equilibrando entre vícios e virtudes, mas pensando em longo prazo. Sabendo que tu tem 4.000 semanas de vida. E muitos vícios, né? Sabe que essa semana eu tava pensando nisso. Eu tava no aplicativo. Fiquei 2 horas. Instagram? No TikTok. Viciada em TikTok. Gente. Achamos um vício! Pra quê? Tá vendo? E aí, eu achava que era só coisa de jovem, geração Z. Tipo, não. E vai melhorando. Vai educando o seu algoritmo pra ver se ele não vai te mandando coisa boa. E é muito... olha, não é bacana. Entrou, é um submundo. Porque, sem brincadeira, eu fiquei umas 2 horas antes de dormir. Fiquei lá, quando eu olhei, eu falei... Nossa, sabe quando me dá aquele... Não, pera lá. Volta o corpo. Pera. E aí, no dia seguinte, eu queria de novo. Não. Então, assim, a primeira coisa que é... Não. Drogas! Drogas total. E aí, você fala isso até... A gente tá falando da beleza, do físico, né? Dos filtros, enfim, é um mundo. Mas, Mari, eu acho que... Você sabe que, mesmo passando por tudo que eu passei, tendo essa consciência, às vezes eu tenho que voltar, sabe? E eu volto com muita frequência, até porque é o meu mundo hoje, né? Me conectar com as OncoFriends na comunidade, na rede social, que é até mais fácil para mim. Mas eu vejo que as pessoas estão se perdendo. E o meu maior... Você fala, Mari, qual que é o maior hoje desafio? É que eu tenho 2 filhas. Ponto. Eu acho que é comigo mesmo manter longe dos vícios mesmo, rede social, bebida, um vinhozinho aqui, que eu gosto, bebida, né? Parece que eu sou... Não, mas um vinhozinho de vez em quando, sabe? Essa coisa de evitar mesmo. Mas é complicado. E hoje com as minhas filhas, que eu olho e falo, nossa, e elas me veem. Hoje eu trabalho com isso. Então elas falam, por que a mamãe pode e eu não posso? Então, é realmente complicado. Eu não sei, eu acho que é uma pergunta que vai ficar na minha cabeça. Eu acho que esse despertar, até se conectar, quando você se conecta com pessoas que passam por, não só pacientes oncológicos, mas por sofrimento, de você prestar atenção ao seu lado, que tem, olha esse mundo. Não é, as pessoas não estão tão bem quanto a gente vive tão bem. Acho que 90% para mais. Eu falo isso sempre. Não é? A gente tem o privilégio de viver num lugar onde as pessoas têm um conhecimento de se perceber e querer mudar. Eu, pelo menos. Eu falo assim... Gente, eu sou muito privilegiada pelo meu ambiente, mas eu cuido muito dele de forma assim... Eu sou... Sabe a impaciente que tu é? Eu não tenho pena da eliminação. Eu já tive um dia. Quando tu fala assim, eu me tornei muito impaciente, eu vejo que a vida também me trouxe muitas impaciências. É um pouco de mentalidade do atleta, eu vejo em ti, esse lugar de eu sou impaciente. Hoje eu recebi um WhatsApp e aí tava me ligando no meio do treino, uma amiga minha, aí eu tinha 35 minutos para treinar, e quando tu tem uma planilha para fazer, um monte de coisa para fazer, eu falei assim, cara, não posso atender agora, porque eu sei que é uma besteira aleatória para falar alguma coisa. Terminei a corrida de 35 minutos, mandei um áudio. Oi, amiga, tudo bem? Eu tava treinando porque eu só tinha 35 minutos. Consigo falar no final do dia. É importante, porque se for eu te ligo agora. Mas, quando eu sei que não é uma coisa que é urgente, eu não tenho a paciência de fazer uma fofoca, de conversar uma besteira. Mas eu aviso. Hoje eu não tenho a dor do avisar. A dor do... deixar claro, mas ser objetiva também te soa insensível. Total. E afasta as pessoas. E afasta muitas pessoas. Muitas pessoas.
Mas eu vejo como um limitador de ambiente. Assim, é que eu falo para as pessoas, né, gente, eu faço terapia. Se você não faz tudo bem, a gente pode tentar conversar aqui, mas funciona assim. Como que tu lida com esse processo? Porque assim, eu jogo essa bola pra ti da impaciência. Como que tu faz o teu crivo hoje de aqui eu vou ter mais paciência, que faz sentido e vamos ver? Ou, cara, olha pra vida. Para de se preocupar com isso aí, gente. Como é que tu faz esse crivo? Como é que tu joga esse jogo hoje? Porque tu tá num lugar de fala que... Caraca, gente, a vida é muito mais do que vocês pensam. Muito mais. Sabe aquela coisa de reclamação, se vitimizar? Hoje é impaciência, eu sou impaciência em pessoa. Eu acho que são escolhas, Maris, que a gente faz. Escolhas. E eu acabei me afastando de bastante gente. E sofri muito por isso. Muito tempo. Imagina, ano que vem, eu já estou há 5 anos nessa jornada. Acho que até mais, né? Porque eu tive 2 diagnósticos. No início, eu pensava... Eu preciso me encaixar de novo naquele lugar. Porque as pessoas estão me chamando e falando, Mari, não, porque você não liga mais, não, porque você não é mais assim, não, porque agora só vive viajando, agora porque é só rede social. E eu falo, aí chegou um momento, Mari, que eu comecei a me sentir culpada. Sim. Eu olhava e falava, realmente, meus amigos, minha família, eles me querem, só que aí começa. Mas eu não sou, mas eu não quero. Como é que faz? Mari, tem uma passagem que eu conto que é muito, muito, assim... Ao mesmo tempo que é constrangedor, mas é muito real. Tenho 2 filhas e, na época, elas eram menores. E quando a gente tem filho pequeno, tem muita festa infantil. Muita festa. E eu, 2 meninas... Não, já perguntaram se eu sou mãe aqui. Eu falei, eu tenho cara de mãe? Eu olhei pro Iago, eu falei assim, Iago, eu tenho cara de mãe? Ai, dele 2. Eu falei, que pena, eu quero 4. Meu marido que se segure. Isso mesmo. Mas é muita festa, é muito gostoso. E eu sempre gostei muito. Só que acontece, é um ambiente em festas que você não vai ter papos profundos. Você não vai conversar que nem eu tô conversando agora com você. Corre ou uma que nem- criança, dá licença rapidão ali, que ela tá É, subindo a parede. E nem isso, assim, papo de mães, né? Aquela coisa de escola, da professora, do amiguinho, ou do outro, ou, sabe? E eu lembro que eu cheguei logo nessa minha crise pós-jornada, né? Durante a jornada, eu cheguei numa festa, as minhas filhas foram brincar, e eu cumprimentei todas as mães, como eu sempre fazia, só que o habitual era eu sentar com as mães e ficar lá. Comecei a sentir uma angústia, porque eu não queria passar o tempo jogando conversa fora. Que é essa impaciência. E aí, ao mesmo tempo, olha a minha culpa, Mari. Eu falei, estou aqui, eu tenho que ficar, só que eu não quero ficar. Enfim, eu fiquei atrás de um brinquedão com a avó do aniversariante a festa inteira. Escondida. Escondida. E a avó me seguia, uma fofa querida. Eu vi que ela queria conversar comigo, eu falei, eu vou ficar com ela. E ela me contou a vida dela toda, fez oração. Foi muito bonito, assim. Tava mais legal mim, a avó. Olha que coisa. Depois, são coisas que a gente reflete depois. Lógico, eu não fui com essa intenção, mas chegou lá e falei, não, eu prefiro dar atenção para ela, escutar. Então, eu só escutei, do que ficar num ambiente que para mim não encaixava mais. Depois daquele dia, eu fiquei pensando, mas eu tenho que passar por isso? Eu tenho que fazer coisas que eu não tenho vontade? Então, eu não sei muito bem até o limite disso. Algumas coisas eu me esforço para também não afastar de tudo. Mas hoje eu sou muito como você. As escolhas, onde a gente quer estar? Onde de verdade eu me sinto bem? Onde eu me sinto bem é onde eu tô tranquila, independente do que você pense. E não é porque nós fomos amiga a vida toda, desde pequenininha, infância, que eu não amo mais você. Mas às vezes eu não tô numa frequência que eu estava. E tá tudo bem, eu acho que respeito, né, Mari? Essa amorosidade é muito o respeito com o próximo. De você olhar e falar, poxa, Mari, hoje eu não quero conversar, ou hoje eu não tô legal. E a gente entender isso. Então... Eu vejo que é um caminho de maturidade. Porque é difícil essa aceitação de passar por esse lugar e todo mundo tem que se destruir para se reconstruir várias vezes. E
se permitir sentir isso e falar assim, mas eu quero isso pra minha vida. E Mari, falando assim pro futuro, já que, cara, hoje tu é essa mulher super empoderada, tu conseguiu ressignificar a tua vida e desse lugar da destruição pra reconstrução, e pra mim hoje o teu perfil não é câncer, é vida. Eu te chamei aqui pra falar de vida porque eu falei assim, essa mulher é vida, cara. E é tão bom estar perto de pessoas que prosperam a vida, que elas te plantam de graça, eu falo. Só pelo fato de elas estarem lá. O que tu sente que é teus próximos passos, assim, como influenciadora, criadora de conteúdo, a responsabilidade que tu tem hoje com muitas mulheres? Porque hoje eu falo que a internet também virou terra de ninguém. Então, o teu nível de comunicação, teu tom de voz e o que tu passa é muito importante. Como que tu enxerga teu futuro hoje de vida de maneira geral, Mari, para daqui a uns anos? Aquela menina, eu falo que é menina porque eu me sentia menina, me sinto ainda, que não tinha propósito. Mari, eu vejo assim um mundo muito, muito, muito próspero. Eu sinto que, como eu falei, tá só começando porque eu sinto que essa mensagem, que não é a mensagem da doença, é a mensagem mesmo do amor ao próximo. É a mensagem de você voltar, você se olhar. É você se olhar com carinho e sem julgamentos. Então, até indo para o físico, hoje, eu manter a careca é tão forte para mim, porque foi um acaso. Então, eu lembro que quando o meu cabelo começou a crescer, depois do tratamento, isso foi em 2022, eu lembro que eu comecei a raspar, e meu marido falou, aí eu falei assim pra ele, eu acho que eu vou ficar um tempo, por opção, porque eu me sentia muito bem. E aí ele falou, aí que vem a rede de apoio, né, Mari? Ele falou assim, fica do jeito que você quiser. Se você quiser ficar pra sempre careca... Gente, esse marido, palmas pra esse marido, pelo amor de Deus, eu vou ter que enaltecer esse cara, porque não tem uma história dele que eu falo assim, gente, é bizarro o poder de como alguém te potencializa. Muito. Por isso que eu falo, Mari, hoje a Mari Anjo Rosa é a construção de muitas pessoas ao meu redor. Porque se não fosse meu marido, meus pais com as minhas filhas, elas são serzinho, Mari. Imagino. Elas são diferentes, de verdade, diferentes. Porque é aquilo, eu puxo o tempo inteiro para a realidade, para esse olhar ao próximo. E hoje eu vejo essa conexão, eu vejo esse mundo muito cruel, com julgamentos principalmente. E principalmente com a mulher, eu também olho. Com a mulher. Que é a mulher com ela mesma e a sociedade com ela. Você sabe que eu escuto isso? Eu escuto assim, mas e o cabelo? Imagina, meu cabelo era loiro assim, igual você, compridão. Tu escuta até hoje? Muito. Gente, eu olhando e falei assim, muito. É dela. E até eu, olha que curioso. E não é porque eu sou careca, Mari, vale lembrar que não é porque eu resolvi ficar, né, manter a careca que todo mundo tem que manter, não é Exato, isso. E eu não levanto essa bandeira. Eu levanto a bandeira de você precisa ficar do jeito que você se sente bem. Ponto. Com lenço, com peruca, com chapéu, carecona. Você tem que se sentir bem, você tem que se olhar e falar, tá, tô me sentindo confortável? É isso, não foi do dia pra noite. Só que é isso, é esse quebrar esse julgamento comigo mesmo. É um véu invisível que a gente se coloca, né? E eu olho minhas fotos cabeluda, eu não me reconheço. Nem eu te reconheci. Não me reconheço. Eu te olhei, eu falei assim, nem é ela essa aqui, gente. Quem é essa aí? Não, mas energeticamente até a postura sabe, assim, a energia que tu passa. Quando eu olhei a foto, o vídeo, eu falei assim, nada a ver, cara, eu sou bem mais essa. Eu achei incrível, assim. Porque é interno, né? É interno. É isso, é interno. Passar. É interno. Eu queria aproveitar para te deixar uma mensagem, tanto para quem tá passando por um momento de dificuldade, não só de câncer, mas assim, de reconstrução. E aproveitar para falar como as pessoas podem te acessar, fazer parte da tua comunidade. Esse momento é teu. Ai. Mari, primeiro eu quero agradecer muito. Eu não vou embora, tá? Porque eu amei. Vai ter mais.
Já se sinta convidada para os próximos. Gente, amei. Foi muito especial, de verdade. Feliz. Suas perguntas, conexão é realmente diferente. Você é diferente. Feliz, obrigada. Eu quero muito falar para você que a vida ela é muito curta. A vida ela é muito curta. Tem uma frase de Albert Einstein que eu gosto de finalizar as minhas palestras com essa frase, que é a seguinte: só há 2 formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem. E a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. E é assim que eu vivo hoje. Como se tudo na minha vida fosse um milagre. Então, por isso que é tão intenso a cada dia que eu vivo, cada pessoa que eu me conecto. Então, nem todos os dias são bons, nem é para ser. A vida não é isso, né? É essa montanha-russa mesmo. Mas quando você tem essa sensação, essa consciência de que você consegue servir, a vida é gente, a vida é isso. Como a Mari mesmo falou, que chegou no auge da beleza e falar, nossa, é só isso? O que é realmente a vida? É servir, é fazer o melhor para o próximo. E eu acho que eu me encontrei, né, nesse lugar. Então, eu gostaria muito que você se olhasse com carinho, prestasse muita atenção na sua saúde, né? Não deixar de conhecer o seu corpo, ir ao médico. Vai com medo mesmo. Porque eu escuto muito, eu não vou porque eu tenho medo. Eu também tenho medo, eu acho que todo mundo tem medo. Então, não deixe sua saúde para depois. E quem não passa por nenhuma doença, não está, né, nenhuma dificuldade, se olhe, se conecte, volte para si o quanto antes, a todo momento, porque são fases na vida. Então é isso, é viver como se fosse sempre um milagre. Eu quero muito agradecer. Eu amei, Mari. Gente, você está convidada para um clube do livro aqui no All In. Já está escalada, porque assim, quando a pessoa me dá liberdade, a gente aproveita. Obrigada, Mari, pela presença. Obrigada. Se você chegou até o final desse episódio, provavelmente você gostou. E tem muitos outros por aqui que podem transformar a sua vida. Eu te convido a uma pipoca e já acompanhar o nosso perfil.